Porém, no vídeo de hoje é um vídeo muito importante pra mim. E pra você que é inscrito ou de repente caiu de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria muito que você assistisse até o final para que você entendesse. Quando eu lancei a minha coleção de camisetas, muitas pessoas questionaram essa camiseta, adoção para cristão. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, eu quero falar o porquê dessa estampa. Então continue assistindo esse vídeo se você não for cristão, para que você entenda o meu ponto de vista. E se você for cristão, você precisa assistir esse vídeo. É de utilidade pública, tá bom? Se você é novo por aqui, esse botão aqui embaixo tá vermelho, é porque você não é inscrito. E mesmo que você não é novo, porque eu sei que tem muita gente que assiste todos os vídeos, mas não é inscrito, corre, aperta o botão de se inscrever, é muito rápido, é gratuito e faz muita diferença pra mim. Não esqueça de deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, eu entendo que você gostou do vídeo e o YouTube também entende, deixando os meus vídeos lá no destaque, levando os meus vídeos para que outras pessoas possam assistir e assim manter o canal. E deixe o seu comentário aqui, o que você achou do vídeo, enfim. Quando eu decidi fazer as estampas, fazer a camiseta, pra mim foi algo muito sobrenatural, pra mim foi algo muito de Deus. Fazia muito tempo mesmo, em que eu pedia pra Deus para que a minha vida, a minha experiência, para que eu fosse usada nas mãos deles. Eu pedia muito a Deus para que eu encontrasse o meu lugar dentro da comunidade cristã ali, né, o meu ministério e tal. E aí Deus, ele me deu um ministério, e junto com esse ministério a ideia de fazer as camisetas para estar arrecadando fundos. E aí eu fiz diversas estampas. Se você não conhece, corre lá na nossa lojinha, link aqui embaixo, tá bom? A gente vai dar um break na lojinha, então eu peço para que, se você tem vontade de adquirir, você já adquire, porque ela vai sair do ar um pouquinho e vai voltar só mais pra frente. Eu fiz diversas camisetas. Cada estampa existe um propósito, cada estampa existe uma história, cada estampa tem um significado extremamente forte na minha vida, extremamente conectado com Deus, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero passar para todos vocês, aquilo que eu quero representar. E aí, quando eu decidi lançar essa estampa, as pessoas que me ajudam, a minha família, alguns amigos, muitas pessoas falaram: não lança essa estampa, porque vão achar que você é preconceituosa, ou que você é homofóbica, ou que você acha que a adoção é só para cristão. E primeiramente eu quero falar pra você que não, tá bom? Independente da sua religião, independente das suas escolhas pessoais, do seu livre-arbítrio, eu não acredito que a adoção seja só para cristão. Eu acredito que a adoção é para todas aquelas pessoas que se comprometam realmente com a maternidade, com a paternidade, e para todas as pessoas que têm amor incondicional no coração. Então, se você é católico, ou se você não acredita em Deus, ou se você enfim, tem uma configuração familiar diferente da minha, né? Ou é solteiro, enfim. Não significa que eu não acredito que você não possa ser um bom pai, uma boa mãe. Não é isso. Essa camisa, ela não veio para representar isso de maneira nenhuma. Essa camisa, ela veio para representar o meu ministério, que é falar de adoção para os cristãos, que é abrir os olhos dos cristãos para a adoção. Como assim, Nath? A primeira coisa que eu reparei quando eu me envolvi no mundo da adoção, quando eu fiz o meu curso para adoção, foi que poucas pessoas que estavam se preparando para adotar eram pessoas cristãs. E isso me chamou a atenção porque eu me converti muito novinha, e o que eu mais vejo é o cristão sofrendo com a infertilidade, com a possibilidade de ser pai, de ser mãe. E esses mesmos cristãos, eles não têm os olhos abertos, eles não têm o coração aberto, a mente aberta para a adoção. Pelo contrário, muitos deles têm diversos preconceitos para com a adoção, torcem o nariz para a adoção. E aí essa camiseta, ela veio para isso, ela não veio para afirmar que a adoção é só para cristão, mas ela veio para constranger, ela veio
para questionar por que o cristão não tem se levantado para adoção. E esse vídeo ele vai te fazer entender isso, ele vai fazer você entender o meu ponto de vista, tá? O plano de Deus através da adoção para nossa vida. Isso é um ministério que eu tenho, é algo que eu quero abordar em diversas igrejas, em diversas denominações. E em Tiago 1:27, eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? A palavra de Deus diz: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Quando eu li esse versículo, o que Deus ministrou no meu coração foram 2 pontos. O primeiro, cuidar, né? Cuidar dos órfãos. Ou seja, oferecer aquilo que não se tem. Família, amor, educação, a palavra de Deus, né? Alimentar espiritualmente essa criança, esse adolescente. E a segunda parte é não permitir que a maldade imposta pelo mundo, pelas pessoas, defina a vida dessa criança. Quando fala não deixai corromper pelo mundo, né? Então eu acredito que quando a gente tira uma criança do abrigo, você fala, olha, você é meu filho, eu te amo e eu vou te criar, você tá fazendo exatamente o que Deus falou para você fazer, que é não permitir que o mundo, que a maldade, que as circunstâncias, que o passado, a família biológica defina a vida dessa criança e desse adolescente. Se você não sabe, a probabilidade aí, né, como eu posso falar, contabilidade, é que todo jovem que sai do abrigo aos 18 anos, em 2 anos, ou ele cai nas drogas, ou ele cai na prostituição, ou ele é morto. Então é uma estimativa muito negativa, é uma estimativa muito triste. E quando a gente fecha os olhos para essa realidade, e quando a gente é preconceituoso com essa realidade, a gente está fazendo o contrário daquilo que Deus manda, a gente está sendo o contrário daquilo que Jesus seria. Então não tem o porquê esse preconceito e esse medo da adoção. E em Romanos 8:14-16 fala: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, em diversos momentos na Bíblia você vai ver que o único filho legítimo, o único filho de sangue ou biológico, né? Não é isso, mas o único filho real de Deus é Jesus. E aí quando nós cremos em Deus e quando nós aceitamos a vida que Ele quer que nós vivemos, aí sim, por meio da adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. Por meio da adoção. Natália, nós não somos todos filhos de Deus? Não, nós somos todos criaturas de Deus. Nós somos todos criados por Deus, pela mão de Deus, pela vontade, o amor e a misericórdia de Deus. Mas nós só somos filhos de Deus quando nós os aceitamos e quando nós o recebemos, quando nós o adotamos como pai e aí ele nos adota como filho. E aí a gente passa de criatura para filho. Filho esse através da adoção. Então, se a gente quer tanto ser adotado por Deus, se a gente quer tanto ser merecedor de ser filho de Deus, de ser como Jesus, por que a gente não consegue olhar uma criança, um adolescente e enxergar ele como nosso filho? Por que existe esse preconceito? Esse preconceito ele precisa ser acabado, principalmente por nós cristãos. Por que principalmente por nós cristãos? Porque nós estamos dizendo o tempo inteiro para o mundo que nós queremos e nós somos como Cristo, que nós somos como Jesus, que nós somos como Deus, que nós queremos ser a imagem e semelhança dele. Mas espera aí, como eu vou ser parecida com Deus, como eu vou ser parecida com Jesus, se eu não acredito naquilo que Ele fala, se eu não faço aquilo que Ele me manda fazer? Se eu ponho tabu, se eu ponho preconceito. Não, eu amo a Deus, eu acredito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas até onde me convém.
aonde não me convém, aonde eu não acho, onde eu não sei, não. Então, é sobre isso que eu quero falar, sabe? É sobre, por vezes, clamar tanto a Deus por um milagre, pela cura da infertilidade, quando aquilo que Deus deixou para nós como algo natural, como algo com embasamento bíblico, como algo como mandamento, nós não fazemos, nós retemos, nós temos preconceito, nós viramos os olhos, e aí vem aquelas coisas, Deus me livre, e as heranças espirituais, e as maldições espirituais. Deus, ele é Deus para quebrar qualquer coisa, assim como ele pode mudar um adulto. E nós cristãos pregamos isso diversas vezes, né? Tenho certeza que se você é cristão, você já pregou isso na vida de alguém, que Deus é Deus para mudar a tua vida, Deus para mudar teu caráter. Como é que a gente não pode crer que Deus é Deus para mudar a vida de uma criança, o caráter de uma criança, a história de uma criança, sabe? Então é por isso que eu falo, a adoção é para cristãos. Os cristãos precisam se levantar, os cristãos precisam se erguer, precisam acabar com esse tabu, os cristãos precisam acabar com esse preconceito. Uma coisa assim que me impactou, que tipo, na hora que aconteceu, tipo, era como se o Espírito Santo de Deus estivesse do meu lado falando, é isso, filha, presta atenção, enxerga isso com olhos espirituais, não veja isso com olhos naturais, não veja isso com olhos humanos, veja isso com olhos daquilo que Deus fez, que é quando você vai adotar o seu filho e tal, a primeira coisa, eu esqueci o nome, sabe, lá na audiência, a primeira coisa que eles perguntam é, como é que vai ficar o nome do seu filho? Você pretende mudar o nome do seu filho? E aí a gente fala o nome que a gente deseja, né, que a criança tenha, o sobrenome e tudo mais. Isso é uma das primeiras coisas que acontece, e isso me impactou e isso me trouxe os olhos espirituais, porque na Bíblia, toda vez que Deus muda um homem e uma mulher da água para o vinho, sabe, que ele transforma a história, que ele transforma o caráter, que aquela pessoa deixa de ser uma criatura para ser filho de Deus, que aquela pessoa deixa de ser uma pessoa normal para ser instrumento de Deus, para ser um ícone dentro da Bíblia, Deus muda o nome dele, sabe? Deus muda o nome dele. E na palavra em Gênesis 17:5 você vê de Abrão para Abraão. Em Gênesis 17:15, Sarai para Sara. Gênesis 32:28, Jacó para Israel. Atos 13:9, Saulo para Paulo. Gente, Paulo é o que mais me impacta, porque Paulo ele era perseguidor dos cristãos, Paulo ele roubava imposto, Paulo ele agredia as pessoas por elas crerem em Jesus. Então, é uma mudança muito brusca, era uma pessoa que hoje em dia seria o quê? Um bandido, uma pessoa ruim, uma pessoa em que ninguém gostava, em que ninguém acreditava, e aí Deus muda todas as características, toda a história, o nome, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome para que ele comece a caminhar numa nova vida, numa nova história. Então quem somos nós cristãos para dizer, eu não vou adotar, eu não vou dar oportunidade para essa criança, porque é filho dos outros, ou porque vai vir com trejeitos, ou com maus hábitos, ou com isso, ou com aquilo, se é tão nítido que Deus deixou a adoção para nós. A palavra de Deus também fala que primeiro a gente precisa agir no natural, para que depois Deus haja no sobrenatural. Então, por vezes, você cristão que está sofrendo com a infertilidade, ora durante anos pedindo um milagre de Deus, e Deus ele pode fazer esse milagre. Mas, às vezes, o milagre de Deus já foi feito através da adoção, o seu filho já está aí te esperando, porque você vai agir no natural. Então, no seu natural, no humano, você vai fazer a sua inscrição para a adoção, e aí Deus vai vir e vai transformar a sua história, vai transformar a história dessa criança, e você vai ter total certeza de que ele é o seu filho. E isso serve para você também, quando você decidir viver com Deus verdadeiramente. E quando eu falo viver com Deus verdadeiramente, não significa que é estar numa igreja, porque às vezes você está há 10 anos dentro de uma igreja e você não é cristão.
você não ama a Deus. Você está ali pelo costume, pelo hábito, pela rotina. Então você precisa se entregar verdadeiramente a Deus, viver aquilo que Deus tem para você, para que assim então Ele venha te adotar como filho e você passa a caminhar sendo filho de Deus através da adoção. Uma última coisa que eu quero falar que tem a ver com essa camiseta, adoção para cristão, é que uma coisa que eu escuto muito e dói o meu coração e me dá vergonha alheia, é que por vezes eu vejo cristão falando onde já se viu deixar um homossexual adotar, onde já se viu deixar uma mulher solteira adotar, onde já se viu deixar um deficiente adotar, uma pessoa que não tem tantas condições financeiras adotar. E essas mesmas pessoas, elas não têm um coração aberto para a adoção. Então, qual autoridade você tem? Sabe? Como você pode julgar o outro para fazer algo tão genuíno, algo tão de Deus, algo tão lindo, algo que está dentro da Bíblia? Se você que conhece a palavra, se você que é cristão, se você que conhece a Deus, não faz. Sabe? Você não tem feito aquilo que Deus mandou você fazer e você ainda quer julgar o outro? Você ainda quer apontar o dedo para o outro? Sabe? Então, quando eu fiz essa camiseta, não foi afirmando que a adoção é para cristão, mas foi para afirmar que os cristãos precisam se levantar. Eles precisam achar que já está bem, que já é tudo perfeitinho. Eu já sou cristão, a minha vida já está salva. E começar a fazer aquilo que Deus nos ensinou a fazer, aquilo que Deus mandou a gente fazer. Sabe? Começar a lutar contra os tabus, contra os preconceitos. E não só da adoção, mas diversas outras coisas. Mas o cristão está na hora de se impor. Está na hora de se colocar na linha de frente. Lembrando que você, como cristão, você vai ter toda a autoridade de ministrar cura e libertação na vida dessas crianças que estão espiritualmente destruídos, sabe? Que o inimigo já brincou com essas crianças, já fez elas de gato e sapato através do pecado do outro. Então, esse é o significado dessa camisa. Cadê os cristãos? Vamos nos levantar, sabe? Eu sei que tá uma onda muito grande dos cristãos falando sobre adoção, mas eu quero que os cristãos parem de falar sobre adoção e adote. É isso que eu quero. E não só porque é um mandamento de Deus, mas é porque por crer verdadeiramente que Deus sabe o que faz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se você tem o desejo de ser filho, creia que Deus já preparou o seu filho e que seu filho está por aí. Por favor, eu não quero mais ver cristão torcendo o nariz para adoção. Ainda que você não adote, não seja uma pessoa preconceituosa, não seja uma pessoa maldosa, não seja uma pessoa que vai olhar feio para uma criança adotada, não seja uma pessoa que vai desmotivar um casal que queira adotar. Seja a pessoa que vai se colocar na brecha, vai orar e vai jejuar. Isso é o que significa essa camiseta para mim. E eu espero que vocês tenham realmente entendido. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por todos vocês que estão sempre aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!